Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast, o seu parceiro de conteúdo, tornando as suas horas de embalagem, as suas horas de trânsito muito mais produtiva. Você que está curtindo o podcast, já fala pra galera aí da sua operação, ó, durante a hora da embalagem, vamos tornar a hora mais produtiva. Já coloca o fone e vamos curtir o podcast aí que tá demais. E no bate-papo de hoje, eu vou falar com o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues é um mega de um especialista em ads, cara. O que ele consegue desvendar e otimizar a campanha é absurdo. E ele é o especialista de ads que cuida da eLiberty Line, a escola lá da Natália Novaes e do Bruno também, que é casado com a Natália. Eu vou bater um papo com ele hoje. Ele vai trazer um pouco de conhecimento para vocês aqui, contar um pouco da história dele. E eu acho que vocês vão gostar demais. Brunão, muito obrigado por ter vindo aí. Uma honra ter você aqui com a gente, trazendo aqui um pouco de conhecimento sobre ads. A gente sabe que ads é uma caixa preta para muita gente, para outras pessoas é uma baita de uma alavanca. E eu acho que quem não está usando o ads está perdendo dinheiro. Então, o que você acha aí? Você que manja de ads, como é que você justifica que ads realmente é bom? Vamos lá, gente. Muito obrigado, Gustavo, por essa apresentação incrível. Obrigado mesmo pelo convite, por estar aqui, contribuindo com o pessoal de casa lá que está ansioso para saber. Ads realmente é um desperdício de dinheiro? Ou ads é aquela caixa preta que quando você abre a caixa de Pandora, aí você tem algo rico lá dentro? E eu vou mostrar para vocês aqui que sim, o Ads ele é uma ferramenta muito importante de alavancagem, como você mesmo disse, e é uma ferramenta que quando você sabe usar, quando bem utilizada, ela muda todo o seu jogo, ela muda a sua história como empresário realmente e faz com que você tenha mais segurança e previsibilidade. Coisas que às vezes a gente tem um pouco de receio. Pô, como é que eu vou ter essa previsibilidade nas vendas? Com Ads, é muito importante você saber que você consegue isso, porque é você que faz o controle e a gestão desse investimento, de quanto você vai realmente investir para aparecer mais, tá? Então, muito obrigado por esse convite, eu tenho certeza que vai agregar muito o pessoal de casa. Ah, legal, legal. Mas antes da gente entrar no conteúdo, conta um pouquinho da sua história aí, Bruno, só para o pessoal saber que, pô, não tô conversando com qualquer um, eu tô conversando com um cara que é foda mesmo. Perfeito, vamos lá, gente. Na verdade, a minha história, ela começa um pouco lá atrás. Eu trabalhei 12 anos com venda de automóvel e ao longo disso, eu fiz vários treinamentos, conheci muito de um mundo que é totalmente diferente do mundo dos marketplaces. Mas o mais interessante é que toda essa bagagem eu trouxe e adaptei para o mundo do marketplace, para o Ads, para o marketing criativo, que eu vou comentar com vocês também, né? E quando eu conheci a Natália, né, como o Gustavo muito bem disse, minha esposa hoje, quando eu conheci ela, eu ainda trabalhava com vendas de automóvel, e aí, o que aconteceu? A Natália mostrou para mim o que ela fazia, e me causou esse interesse. Pô, se ela vende online, será que dá para eu vender online também? E eu acabei criando uma conta, fui fazer essa jornada de vendas online. 6 meses depois, eu pedi a demissão lá e segui agora o caminho de empresário da venda online. Que vender carro que nada, vou vender produto físico na internet, que é muito mais esquema. Por quê? Na venda de automóvel, eu tinha um salário muito legal, né? Eu tinha realmente uma remuneração muito boa, porém, eu não tinha a liberdade de poder viajar, de poder fazer o que eu quisesse ali. Eu tinha que ficar preso e não tinha feriado, não tinha final de semana, era muito mais doloroso para mim, né? Então, essa jornada nova me despertou um mundo, né? Eu saí, como o pessoal fala, eu saí da bolha, né? Me despertou ali realmente que tinha algo muito além. Então eu fui seguir esse caminho. Mas não foi só um caminho de seller. Eu quis também tomar o caminho de treinador, de mentor. Por isso eu fui me certificar, eu fui fazer treinamentos, eu fui me especializar em conteúdos para eu conseguir contribuir primeiro com a minha empresa, com a empresa da Natália, né, com a nossa empresa em conjunto e com os nossos alunos, que aconteceu isso naturalmente. Então, essa é uma jornada que eu fui trilhando ali, até hoje eu poder falar que eu sou realmente um especialista em ads, com grandes diferenciais, que eu ensino também sobre o marketing criativo. É fazer com que a pessoa não precise brigar por preço.
Esse é um dos tabus gigantes do Mercado Livre e da maioria dos vendedores. Ah, mas para eu vender, eu tenho que vender o mais barato. E não é. E a gente vai mostrar isso para vocês. É verdade, é verdade. Cara, e... Bom, muito top, cara. O que eu tô pensando agora... O que a gente pode trazer de conhecimento para o pessoal que está ou assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no Spotify, que, por exemplo, está naquele momento de eu não sei usar Ads, eu não vou usar Ads porque eu não quero gastar tempo, gastar dinheiro, não quero investir, mas a pessoa tem vontade, falta só aquele empurrãozinho. Como é que a pessoa pode começar de uma maneira segura usando o Ads? Perfeito, Gustavo. Na verdade, o medo das pessoas de usar o Ads é por não conhecer a ferramenta. E é normal isso, tá? E quando a gente não conhece, a gente comete 2 pequenos erros, né? Que se tornam grandes na sua operação. O primeiro, se eu não conheço, não uso. O segundo, se eu não conheço, eu vou usar de qualquer forma. Que aí também pode ser grave, porque as pessoas elas não obtêm resultado, porque ela não sabe utilizar. E o Ads é para ser uma ferramenta mais simples de uso. O Ads do Mercado Livre. Por quê? Quando a gente fala de Ads, né, é a ferramenta de publicidade de qualquer canal, né? Pode ser o Google Ads, o Facebook Ads. Essas outras ferramentas que são muito mais grandiosas em sentido de métricas, de informações e de coisas a serem manipuladas lá dentro, ela requer um conhecimento muito mais amplo, né? E realmente, você demora muito mais para se tornar um especialista. Mas a ferramenta de Ads do Mercado Livre, apesar de ter nomes, né, que são nomes em inglês, tal, ACOS, TACOS, tudo essa nomenclatura assusta um pouco, mas ela é muito simples. Então, a primeira recomendação, entenda que não é um bicho de 7 cabeças, é algo para ajudar você. Tá? Esse é um primeiro ponto, de saber que você tem sim condições de utilizar o Ads, mas antes do Ads, e aí vem um alerta para você que é seller e que pensa em utilizar o Ads. Antes de tudo, antes de você pensar em criar uma campanha, você precisa ter a certeza de que o seu anúncio é o melhor. Somente aí que você tem realmente condições de começar a utilizar a ferramenta. Mas quando você diz que você tem que ter certeza que seu anúncio é o melhor, mas em que sentido? É o melhor dos seus produtos? Todos os meus anúncios, esse é o melhor? Ou é o melhor da primeira página? Ou é o melhor dos concorrentes? Quando eu digo o melhor, é o melhor que você pode fazer hoje com o conhecimento que você tem. Tá. Até ter condições de fazer melhor ainda. Tá? Por que eu falo isso? Adianta eu chegar hoje e fazer assim, ó, olha, eu tenho um anúncio, eu tenho uma foto, a descrição não tá boa, a ficha técnica tá mais ou menos, eu fiz ali de qualquer jeito, variação não tem muita, eu não tenho grade de tamanho se for segmento de moda, eu não tenho variação de cor se for algum tipo de produto, um mouse, sei lá, eu só tenho um modelo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou impulsionar através do Ads, eu vou jogar esse anúncio na frente do cliente. Primeiro, o cliente não vai ter interesse de entrar, porque a capa não atrai, tem uma jornada de compra, né? Que esse é importante de saber. Depois, se ele entra, que é o pior nesse cenário, se ele entrou, eu paguei pelo clique. E é aí que começa a cobrança do Ads. Até o cliente ver essa propaganda sua, você não paga nada. Mas quando ele entra, aí eu preciso fazer com que ele compre, tá? Se o meu anúncio não for o melhor que eu consigo fazer, eu não vou ter potencial suficiente de convencimento, de fazer com que ele compre. Então, eu vou ter um gasto enorme e, realmente, eu não vou ter o lucro que eu preciso, as vendas que eu preciso. É isso que assusta tanto as pessoas. A gente pode dizer, então, que quem nunca usou Ads, um passo a passo basiquinho. Primeira coisa é separar seus produtos em curva ABC. Perfeito. E quem não sabe como separar em curva ABC, o Avante Pro Black te ajuda com isso. Se você quiser usar o Avante Pro Black para testar, eu libero para você 2 meses na faixa. Só me chamar no Instagram lá que eu te mando para você testar. Que se você não testou ainda, quem já testou, já testou. Sim. Mas ele vai pegar seus produtos e transformar em curva ABC. A gente só pega todos que estão em curva A e dá para abrir uma campanha e deu 5 anúncios. Abre uma campanha, coloca esses 5 produtos lá. Perfeito. Pode colocar como é curva A, já pode ir para rentabilidade direto.
coloca um ACOS de 5% e um orçamento diário de R$50? Vamos lá. Com relação a produtos curva A, o que acontece? Se ele está na curva A, significa que ele já tem vendas orgânicas. Bem. Exato. Então, o próprio Mercado Livre, quando ele dá essas nomenclaturas, rentabilidade, ou seja, estou pensando em ser mais rentável, ser mais lucrativo. Eu tenho também a opção do crescimento, ou seja, é um intermediário. Eu estou na escala ainda. E tenho visibilidade. É um anúncio novo, um anúncio que ainda tem poucas vendas. Se a gente pensar nessa jornada, é recomendado sim o rentabilidade para essa campanha. Só que o que você quer com a campanha? Aí a gente precisa traçar uma meta antes. Não é só ligar a campanha. A gente precisa entender qual é a minha meta. Eu tenho ele no curva A. Mas esse curva A, ele me dá quantas vendas por mês? Sei lá, ele está no curva A, mas ele me dá 60 vendas por mês. Qual é a minha meta de faturamento? Qual é a minha meta de lucratividade? Olha, com essas 60 vendas, eu faço 30 mil de faturamento. Legal. Aí eu coloco no Ads, mas quanto que ele vai me trazer? Ele pode trazer 30% a mais, 50% a mais? Pô, eu cheguei em 60 mil de vendas. É a minha meta? Não, minha meta é 150. Então não adianta eu só colocar no rentabilidade. Eu, sabendo a minha meta, eu preciso estabelecer exatamente o que eu posso investir, o que eu quero investir naquele momento. Não, eu quero chegar a 150 mil, mas hoje eu faturo 30. Então eu preciso ser mais agressivo, eu preciso impulsionar mais. Para isso, já seria interessante ir para uma outra estratégia de campanha. Por exemplo, colocar no crescimento. Mas, Bruno, ele já vende bem. Por que eu vou colocar no crescimento? Para aparecer mais. Se fosse ainda mais agressivo, para dar visibilidade, para aparecer para mais pessoas, trazer um volume maior, aumentar a taxa de conversão. E olha que interessante, gente. Quando você usa o Ads, essa é uma dúvida das pessoas. Mas daí vai ficar viciado. Daí só vai vender no Ads. Não. O Ads, ele vai sim mostrar o seu anúncio, mas o que vai convencer ele de comprar? O seu próprio anúncio. É o seu marketing, que é a diferença. Às vezes as pessoas confundem o que é o Ads e o que é o anúncio normal lá, orgânico. O Ads é a publicidade. Ele pega o seu anúncio e vai panfletando na rua do shopping ali, ou seja, nas primeiras páginas. Mas ele tem o marketing, que é toda a sua estrutura interna. A jornada de compra acontece ali, é o título, a descrição, foto, clips, tudo aquilo que convence o cliente de comprar. Beleza, eu levei essa pessoa para lá, agora eu preciso fazer com que ela converta e traga esse volume de vendas. Então existe toda essa jornada que a gente precisa fazer para a pessoa ter resultado. Então, a partir do momento que você começa a utilizar o Ads, vai trazer essa taxa de conversão, ou seja, a cada 50 pessoas estão entrando, uma está comprando. O próprio algoritmo, ele fala assim, cara, esse anúncio é bom, esse anúncio está trazendo venda, então eu vou melhorar a posição dele, estava na posição 1000, ele começa a posicionar melhor. Aí ele chega na posição 300, daqui a pouco na posição 50, daqui a pouco ele está entre os 4, 5 primeiros organicamente. Porque é isso que o Ads faz, ele duplica o seu anúncio. E é uma estratégia maravilhosa, porque um dos seus anúncios vai aparecer em posições privilegiadas, primeira página, dentro do anúncio do seu concorrente. Olha que estratégia. Imagina, você está na máquina da Coca-Cola e tem a Pepsi. Como assim? Confunde o cliente, mas também traz uma oportunidade que você não teria. É isso que o Mercado Livre disponibiliza. Esse é um anúncio patrocinado. Mas tem um anúncio seu que é orgânico. Então a pessoa passa pela primeira página, sei lá, nos 3 primeiros anúncios viu o seu. Aí se ela discorreu mais um pouco a página, ela chega de novo esse anúncio. E aí tem uma mágica que acontece. A pessoa, às vezes, ela não nota que é o mesmo anúncio, por incrível que pareça. Só que ela tem uma similaridade. Ela lembra, fala assim, algo dentro dela fala, nossa, parece que esse anúncio aqui é mais familiar, inconscientemente. E ela tende a ter um interesse maior, porque ela já viu 2 vezes o seu produto. Sem você perceber, você consegue trabalhar psicologicamente nessa venda, tá? E segundo os dados do Mercado Livre, ele fala o seguinte, cerca de 35% das vendas totais do site saem das primeiras posições. Então o Ads é muito importante, porque você aparece primeiro e aparece na frente do seu concorrente. Às vezes o seu concorrente está lá na segunda página. Tem gente que não chega até lá. Por isso é tão importante o Ads. Uma coisa que eu ouço o pessoal dizer é...
Eu tô com um produto encalhado lá, vou socar Edis para desovar esse produto. E aí coloca Acos 30%, gasta uma grana, gastou dinheiro e o produto continua parado. Então, curva C, você recomenda em algum momento usar Edis ou não? É assim, ó, existe estratégia para o Edis na curva C, mas entenda o seguinte, se ele está encalhado, tem um motivador antes. A gente precisa entender o que motivou ele. Será que ele já não vende mais porque ele já saiu de alta? Vou dar um exemplo. Quando lançou o spinning, que é aquele negocinho para relaxar a pessoa, ele, por um certo momento, ele ficou em alta muito. Só que depois parou as buscas, não tinha interesse mais de compra. Então, ele encalhou, não é porque não estava aparecendo, é porque não tinha mais interesse em compra da população. Quando você tem essa jornada, você precisa criar estratégias específicas para sair daquele produto, mas não tendo que mostrar ele o tempo inteiro, não tendo que expor ele o tempo inteiro, mas quando expor, fazer com que tenha gatilho de escassez, de urgência, né? Aí, o cupom de oferta, por exemplo, entra num ponto muito importante para você usar nesse produto. Outra estratégia para sair desse produto é investir em clips. Porque o clips ele vai trazer vendas, né, de forma orgânica. Ele vai expor mais o seu anúncio, cerca de 5 vezes a mais. Se você tem uma média de 1.000 cliques dentro do seu anúncio, quando você põe um clips lá, ele já vai para 5.000 visualizações. Então ele traz essa visualização normalmente, tá? Dentro do algoritmo, para quem já pesquisou aquele produto ou produto relacionado. Então é o seu cliente ideal, é o seu cliente potencial. Inclusive, essa é uma dica de ouro para vocês. Quer fazer um ads muito bem feito? Tenha clips. O clips, ele é unido à sua estratégia de ads, ele é que vai trazer ali o poder de convencimento. Lembra que a gente pagou já para o cliente que clica? Ele clicou, pelo amor de Deus, você tem que agarrar ele. Você tem que pegar ele e falar, não, cara, esse aqui é o melhor produto, é isso que você precisa. Tem várias estratégias de poder de convencimento para fazer com que o cliente não saia mais do seu anúncio, tá? E se sair, tem estratégia para fazer ele voltar também. Tá? Então tem muita coisa aqui pra gente entregar e ensinar pro pessoal. Olha que legal. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer na minha operação é definir uma verba de marketing. Então, por exemplo, definir que eu vou gastar R$3.000 por mês com marketing. Então, eu distribuo entre as campanhas esse valor e vou acompanhando. E eu sei que esse vai ser o valor que eu vou investir em ads para vender os meus produtos. E aí eu consigo calcular, ficar acompanhando o meu Acos e o meu Tacos também. Mas uma coisa interessante de fazer, que eu faço e funciona, é eu compro de diversos fornecedores. Em algum momento eu pergunto para eles, cara, eu quero fazer uma campanha com o produto que eu compro de você, eu não quero nenhum tipo de desconto. Você consegue me ajudar com uma verba de marketing? Porque eles também têm alguma verba de marketing. E aí esse dinheiro que ele me passa, eu pego e coloco na minha campanha de marketing aqui. E eu sempre trago algum assunto de fornecedor aqui no podcast, porque a gente tem um parceiro aqui, que é o patrocinador do nosso podcast, que é o Way Import Oficial. Você que busca um fornecedor de confiança, que tenha profundidade de estoque, eu vou deixar aqui o Instagram deles, vou deixar até o WhatsApp deles. Você pode chamar lá e falar, eu quero o catálogo do Avante Pro, que eu ouvi lá no podcast, assisti no podcast, quero o catálogo do Avante Pro. E eu já comprei de diversos fornecedores, o Bruno, e sempre dava aquele problema. O produto ranqueado vendendo pra caramba, acabou o estoque. Eu me ferrava, cara. Sim. Até eu procurar outro fornecedor e trazer o meu produto, meu anúncio já tinha perdido o ranqueamento. Sim. E não tem jeito. E aí eu começava um relacionamento com outro fornecedor e tudo mais. E aí o Way já me resolveu muito problema, porque Sim. ele é um dos maiores importadores do Brasil. Então, produto que está em alta, ele está sempre trazendo e ele traz em profundidade de estoque. Então, eu nunca tive mais problema de quebra de estoque com ele. Então, você que está procurando um fornecedor de qualidade, eu recomendo. Já entra aqui no Instagram dele, que está na descrição, o Way Import Oficial, ou já chama direto no WhatsApp aqui e fala, quero o catálogo do Avante Pro aí. Eu vim pelo Avante Pro, quero um catálogo aí para conhecer os produtos. Tenho certeza que você vai gostar dos preços e dos produtos que ele tem lá e do atendimento. Ter esse relacionamento com o fornecedor, cara, ajuda demais. Com certeza. Ajuda demais. Ô Bruno,
Tem 2 anúncios aí que a gente trouxe. Vamos dar uma analisada neles e trazer um pouco de conteúdo pra galera? Bora, vamos anunciar isso aqui, vamos analisar isso aí, desses anúncios, porque é muito importante mostrar pro pessoal. Tem gente que, assim como você comentou, você já separa uma verba da sua empresa para investir em ads. Mas eu criei um método novo. E é um método que recém-lançado, que eu coloquei um nome nele, pensando em como a pessoa poder entender o que estava acontecendo, tá? Ele chama Ads Reverso. Ads Reverso? Ads Reverso. Pô, é uma revolução do Ads. Então, isso aí e eu vou explicar, gente, o que acontece. Qual é a dor de quem usa Ads? Eu vou explicar a grande dor. As pessoas falam assim, eu já pago taxa, eu já pago frete, eu já pago comissão do Mercado Livre, eu vou ter que pagar mais investimento em ads? Pelo amor de Deus, eu não aguento tirar de mim. E calma, não precisa mais. O Ads Reverso, Gustavo, é uma metodologia que nós criamos pensando em anúncio e publicidade. Então, ele não nasce sozinho da ferramenta de publicidade, que é o Ads do Mercado Livre. Ele tem que ser unido a um marketing criativo. Mas uma vez, e por isso que eu estou falando, porque a gente vai linkar ao que eu vou mostrar aqui para você. Uma vez que nós unimos essas 2 ferramentas, tá? Que é a ferramenta de publicidade, mais o marketing criativo dentro de um anúncio, você não precisa vender pelo menor preço. Você vai vender por uma oferta justa, mas uma oferta justa que caiba a sua lucratividade e que o Ads do Mercado Livre, independente de qual for o investimento que você venha fazer, não saia do seu bolso. O que significa isso? Esses R$3.000 que o Gustavo falou, esses 3 mil está separado aqui. Se ele tiver na sua precificação, por exemplo, eu faturo 100 mil e sai 3 mil. Ele está saindo do seu bolso. Porque tá naquela precificação ali que a sua lucratividade era quanto? Era, sei lá, 10 mil, 10%. Então, faturo 100 mil, tinha 10, só que você investiu 3. Então, ficou 7. Eu fiz um formato onde o Ads não é para ser cobrado mais de você. Quem que paga então, Bruno? Não fecha, é matemática. Sai da onde? Sai do bolso do cliente. É o cliente que tem que pagar o seu Ads. Entenda isso, por quê? Como que as multinacionais fazem? Por que a Coca-Cola, referência de refrigerante no mundo, investe milhões todos os dias, em todos os canais? Porque quem não é visto, não é lembrado. Quem não é lembrado, não é comprado. Então a gente precisa aparecer. Mas não precisa sair do meu bolso. Eu só preciso mostrar um valor muito maior do que o meu concorrente para que ele pague o valor que eu estou ancorando, colocando lá nesse preço, né? Ou seja, se eu tenho um produto que o meu concorrente está vendendo a R$100 e eu colocar um Ads, ele vai sair, sim, do meu bolso. Mas e se eu vender ele por 120? Você concorda que eu tenho margem suficiente para investir em Ads? Bruno, mas vai dar para vender, mesmo colocando um pouco mais caro? Sim, porque as pessoas não compram preço. Apesar de sim, a gente querer a melhor oferta. Não é preço muitas vezes. Às vezes é o quanto que eu consegui enxergar naquele produto que ele realmente atende mais a minha necessidade. Então a gente vai analisar aqui. Vamos ver na prática, Vamos ver galera? Na prática. Vamos lá. Que não é preço que vende. Ó, a gente está aqui, Gustavo, com 2 anúncios. Eu peguei aqui um anúncio de semijoia, né? O pessoal que vai trocar aliança ali de noivado, casamento, alguma coisa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente precisa, antes de tudo, analisar quem é o cliente e como que ele compra, o porquê que ele foi o motivador dele comprar. Essa semijoia ali, se a gente descer um pouquinho, ver o preço dela, ela tá por R$169, tá? É um par de aliança, banhada a ouro, 24 quilates ali, R$169. Quando a gente pensa em quem está comprando esse produto, a gente chega à seguinte conclusão. Você acha que um cara que vai dar uma aliança hoje para a noiva dele, ele não queria comprar essa joia na Vivara? Ou qualquer outra empresa de joalheria famosa? Sim, ele certamente. Gostaria. Porém, ele não tem a condição nesse momento. Então, qual é a condição dele? Comprar o melhor que ele puder na condição dele. Quando eu olho para esse anúncio, ele se torna interessante. Porque olha lá em cima agora nas fotos. O padrão das fotos, ele tá um padrão Vivara. Ele tá um padrão de alta qualidade. A cor da aliança, a apresentação, os detalhes. Até a unha da modelo, olha só. Exatamente. Desce ali para
quinta foto ali. A caixa. A apresentação da caixa. Beleza? Então, a gente tá mostrando aqui... Pô, será que o cara não pode mandar fazer uma sacolinha azul naquela cor da Tiffany lá e colocar a sacolinha... Com certeza. Se ela não tiver essa detenção de direito autoral, que eu acredito que não tenha, porque é uma sacolinha azul, só não pode colocar o nome. Mas dá para trazer uma percepção de valor, uma entregabilidade para o cliente muito maior. Se você descer na próxima foto também... Olha, o detalhe da unha, a outra, cada foto que você vai é uma experiência nova que tá mostrando, tá? As mãos da mulher são muito bonitas. E o clips, ele parece aquele de leilão, ó. Olha. Pode voltar agora pra foto, mas ele parece aqueles de leilão que parece de madrugada, sabe? Sim. Então, é um conteúdo muito bom que a pessoa tá mostrando ali. Agora a gente vai analisar um segundo anúncio. Gente... Esses anúncios, esses produtos, eles são comprados no mesmo lugar, na mesma importadora, tá? Eu falo isso com toda a propriedade porque nós temos um aluno que compra no mesmo lugar e ele passou o custo disso para mim, eu fiquei impressionado. E quando a gente fala de custo, esses R$55, essa aqui está sendo vendida por R$55, fecha a conta, dá lucro. 55 dá fecha lucro. a conta? Oxe, tranquilo, dá muito lucro. Pô, então a outra... É aí que mora o segredo. Mas é a mesma aliança? É a mesma. Não é possível. É a mesma aliança, no mesmo lugar. O que acontece? Tá vendo? É um trio de aliança. Mas aí começa o segredo. O que acontece? A primeira foto. Eu não sei se você notou, mas esse amarelo, ele tá um pouco mais saturado. Ele parece um amarelo não banhado ao ouro. Ele parece aquele amarelo que não passa a devida qualidade. Depois a gente vai fazer um comparativo de voltar de um para o outro para analisar isso. Vamos colocar os dois na tela aí, dá para colocar, Henrique? A gente compara um do lado do outro. Que é interessante vocês verem a cor ali. Pode fechar. Ó, olha a cor da aliança. Qual que passa mais credibilidade? Demais. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto... A caixinha. Cara, essa caixinha vermelha, ela menospreza o produto. Olha a diferença de apresentação, tá? Esse é um ponto. Só que... Mas será que ele manda nessa caixinha de madeira aí? Ou ele manda naquela preta lá? Ele tem algumas variações, mas eu acredito que ele mande mais nas de madeira, tá? Mas independente do formato da caixinha, só de sair da vermelha, que é uma tradicional, e é assim, você acha essa caixinha, esse tipo de aliança com caixinha vermelha por R$10 em feiras. Então, menospreza o produto. Isso que nós estamos falando é só da apresentação do produto, ou seja, as fotos. Mas tem mais uma coisa. E aí que mora o segredo psicológico. O primeiro anúncio que a gente está analisando, ele custa R$169. Mostra o preço dele ali, ó. Ali, R$169,90. Perfeito. O segundo custa um terço, R$55. Se fosse preço... Se eu fosse comprar um produto desse aí, eu ia falar, não, 55 deve ser muito porcaria. Exatamente. Aí mora o segredo da psicologia. Às vezes, a ancoragem que você dá do preço do seu produto menospreza a qualidade dele. Significa para o cliente que, eu tô vendendo um produto que é ruim. E a pessoa não quer comprar. Lembra que ela quer a melhor oferta, não o menor preço. O menor preço, muitas vezes, não significa que vai vender mais. E eu posso provar isso indo lá em cima na quantidade de vendas de cada anúncio. 50. Esse tem mais de 50. Legal. E esse tem mais de 10 mil. Uau. Então, não é preço que faz vender um produto. O que faz vender o produto é o que a pessoa enxerga de valor. Provavelmente aquele ali, lembra que a pessoa ela gostaria de comprar uma aliança na Vivara, mas ela não tem condição. Mas qual é a condição dela? É comprar o melhor que ela pode hoje. E o que ela pode hoje é R$169. Ela enxergou que é melhor do que o do 55. Mozão, comprei a mais cara, é ouro. Ela falou, deixa eu ver o anúncio. Ó, aí ele manda esse anúncio aqui, beleza. O duro se mandar aquele anúncio... Aí eu acho que é uma outra cagada, então. Porque imagina eu falando pra minha esposa, falou, comprei uma aliança pra você aqui, pra gente, top. Aí vai no título da mais baratinha. É de ouro? É de ouro. Aí eu mando o anúncio, quero ver. Aqui, ó.
É tungstênio. Tungstênio. Mas por incrível que pareça, aquela ali também é. Só que ele não evidenciou que não evidenciou exatamente, tungstênio. tá? Dá para colocar na ficha técnica e tal. Por quê? Qual é a diferença? A tungstênio, ela é aço por baixo, mas ela é banhada a ouro. Então, o que inviabiliza ali? Mudança de tamanho. Então, a aliança de tungstênio, não dá para cortar ela e aumentar ou diminuir. Ela é padrão. É diferente de uma aliança que foi feita de prata, de ouro e tal, que realmente aí você consegue aumentar, diminuir, por aí vai. Mas, o que eu tô mostrando aqui para você é que sim, dá para vender por um valor maior. Aqui é um exemplo, claro, mais absurdo. Cara, 3 vezes quanto mais. Que a embalagem impacta Muda tudo. no produto, né? Sim. Puxa vida. E essa embalagem, a de madeira, custa mais cara do que o próprio produto, do que as 3 alianças juntas, tá? Imagino. Então, o Eds Reverso, ele vem para falar isso, que dá sim para você fazer com que o cliente pague. Você acha que esse cara tá fazendo um patrocinado gigante? Porque ele tem uma baita de uma margem. Sim, mas olha o faturamento dele. Dá pra rodar quase uns 30% aí, feliz. Feliz e contente, porque ele tem uma margem absurda, tá? Um exemplo aqui para você. Não custa R$10 esse trio de aliança. Não é possível. Não custa. Não é possível. Na importadora. Jesus. Que isso. Então, o que acontece? Quando você olha para R$10,55, fecha a conta. Fecha. Faz a conta para você ver. Sim. Essa caixinha não custa R$2, fecha a conta. Agora, lá, aquela caixinha de madeira às vezes custa 20. E o produto custa 10. Então, ele custa o dobro do produto. Eu tenho 30, mas eu ainda vou investir mais 30% de ads. Perfeito. Só que eu tô vendendo por R$169. Pois é. Aí fecha a conta perfeitamente, dá lucro, dá ROI, né? Como o pessoal fala. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto, que aí eu falo mais do marketing criativo, quando a gente pensa depois do cliente, lembra da jornada de compra, eu vou pensar primeiro no cliente. Por que ele compra? O que ele valoriza? O segundo ponto é o meu produto. E aí mora um grande segredo. Quando você começa a vender online, e eu aprendi isso na prática, você tem uma terminologia que muita gente usa que é: você atende uma dor do cliente, você resolve uma dor do cliente. E sim, é verdade isso. Mas você nunca ouviu alguém falando que você leva uma segunda dor para ele, sabia? Você já ouviu esse termo? Não. Não. Por quê? Eu descobri isso ao longo desses anos de estudo, que eu resolvo uma dor do cliente, sim, quando eu levo um produto novo para ele. Mas, sem perceber, às vezes eu levo uma outra dor para ele. Eu vou dar um exemplo aqui que fica muito claro da gente entender. Quando a pessoa vai comprar uma torneira, bem aleatório, a pessoa vai comprar uma torneira na internet. Qual é o motivador dela comprar essa torneira? Primeiro, comodidade. Eu não preciso sair de casa, eu tô comprando pela internet, chega na minha casa. Segundo, facilidade na escolha. Eu tenho centenas de opções, preto, branco, prata, alta, gourmet e tal. E o terceiro, preço, né? Mas, quando eu vendo esse produto para ele, perfeito. Ele vai receber na casa dele, atendi a principal dor dele. Qual foi a dor que eu levei para ele? Quem vai instalar a torneira? Esse é o primeiro ponto. Mas vamos pensar que a pessoa ela é muito proativa. Não, pode deixar. Meu marido vai instalar. Isso, meu marido vai instalar. Se ele não tiver tanta facilidade, né, entendimento de como que instala, olha o que acontece. Ele vai instalar no sábado à tarde. Amor, deixa que sábado à tarde eu instalo. Instalou. Liga a água aí, amor. Pum, vai vazar. Assim, 98% de probabilidade que vai vazar. Porque as medidas, os milímetros da rosca do que está na sua casa para a torneira é quase impossível serem exatamente iguais, tá? Faltou um detalhezinho. Você sabe qual é? Não. Vé da rosca. Vé da rosca. Sim, vé da rosca. R$1,50. Você paga numa loja de material de construção. R$1,50 do vé da rosca. Aí, olha o que você levou de dor para essa pessoa. A mulher dele fala: pô, mas você é cabeçudo, né? Não sabe instalar uma torneira, vazou. Aí o marido, muitas vezes fala: não, é a torneira que tá errado, deve estar com defeito. Já gerou devolução. Se o cara não sabe do vé da rosca, gera devolução. Segundo, gerou frustração.
Porque agora ele tem que sair no sábado. Ele não quis sair para ir comprar uma torneira porque ele queria comodidade. Mas agora, tem que sair para devolver. Tem que sair para devolver. E se ele não devolver, ele lembrar que foi o veda-rosca, ou conversar com algum amigo. Não, faltou o veda-rosca. Ele tem que sair da casa dele para procurar 2 horas da tarde, uma loja de material de construção, um supermercado que seja, para achar um veda-rosca. Você gerou uma segunda dor nele sem perceber. Aí vamos voltar lá pro Mercado Livre. E se eu vender o kit de instalação? E se eu vender a torneira com o veda-rosca? Eu tô atendendo agora 2 soluções. Eu me tornei incomparável. Eu posso sair até de catálogo, pra você ter uma ideia. Porque agora eu tô criando alternativas ali. E pro cliente, ele fala, cara, se eu não acho esse anúncio, eu ia ter um problema. Nossa, que bom, achei esse, resolve minha vida. Porque se ele for comprar só um veda-rosca no Mercado Livre... vai ser muito mais caro. Não compensa. Sim. Então, aí, vamos lá. Seu anúncio tá por... o seu concorrente tá por 100. O seu tá por 115. Mas já entrega tudo. Já entrega tudo. O cara fala, meu, você quer saber uma coisa? Que se dane, vou pegar tudo aqui. Pronto. Facilidade. Aí vem o 4º ponto. Era comodidade, tinha preço e tinha escolha. Agora tem a facilidade. Porque eu estou entregando tudo. E quando eu começo a pensar isso, é isso que eu ensino sobre o marketing criativo, não tem limite mais. Aí, vamos para chuveiro. Cara, chuveiro é uma coisa que... Qual foi o motivador da pessoa comprar o chuveiro? 2 principais. Ou tá construindo chuveiro novo, ou queimou. Ou tá de saco cheio com o chuveiro que é ruim. Saco cheio, exatamente. Então já tá com a dor. Se ele tá comprando um chuveiro, vamos lá. Vamos imaginar que ele queimou esse chuveiro à noite, ou ele não tomou banho, ou ele tomou banho no frio. Gelado. Quando que acontece isso? Normalmente no inverno. Terrível. Aí, se você fosse numa loja de material de construção, fisicamente, e o vendedor chegasse para você e falasse, Gustavo, cara, você tá comprando um chuveiro novo porque, queimou o meu. Ó, tem esse aqui, é maravilhoso. Aí você falou, gostei. Aí ele chega e fala assim, Gustavo, já leva uma resistência à reserva, deixa lá na sua gavetinha da bagunça. Se um dia, daqui 2 anos queimar, você troca e você toma banho quentinho. Você leva ou não leva? Lá na hora. Com certeza. Na hora. Mostrou a dor de novo pra mim. Sim. Não tem chuveiro no Mercado Livre. Com resistência extra. Com resistência extra. Mas vou mais além. Lembra do kit de instalação? Não tem chuveiro no Mercado Livre com veda-rosca, precisa. Sim. E com um conector. Conector custa 30 centavos. Um negocinho de plástico que você põe ali um fio aqui, outro fio aqui, rosqueia e acabou. O que acontece? Não fica aquela gambiarra de colocar fita isolante e tal. Fica uma coisa apresentável e você está trazendo uma solução para a pessoa. Uma resistência, um veda-rosca e um conector perdeu totalmente a referência de preço de qualquer outro concorrente. O outro só está vendendo um chuveiro. E saiu do catálogo. Saiu do catálogo, aí você investe em ads. Mas eu vou gastar mais. Lembra que você vai vender mais caro, você vai vender com uma precificação melhor e o seu ads vai estar na precificação sem mexer com nada do que você já tinha estipulado. O seu lucro, o seu custo operacional, tá tudo certinho, tá salvo e mesmo assim tá custeando o seu ads esse novo preço. É isso que a gente ensina hoje com o ads reverso e o marketing criativo. É uma baita de uma sacada a pessoa pegar então todos os anúncios dela, criar um anúncio a mais e falar assim, o que eu consigo embutir aqui que vai entregar tudo. E vou além. A pessoa pode colocar um passo a passo de como fazer a instalação, de como executar e tudo mais. Os entregáveis que a gente fala, né? O que você consegue mostrar para a pessoa? Nós vendemos vestido, né? Na nossa operação de e-commerce. Tem um vestido que nós tínhamos lá por muitos anos, que é o multiforma. O que é o multiforma? É um vestido que dá para você colocar ele de diversas formas, né? Ou seja, amarrando no pescoço, fazendo um tomara que caia e por aí vai. Nós descobrimos, analisando lá, 12 formas de montar esse vestido. É só essas que existem? Não, dá para inúmeras, mas são 12. A gente achava vários anúncios de concorrentes nossos mostrando uma só. 2, 3 no máximo. A gente mostrava as 12. O que acontecia? A cliente olhava e falava, meu Deus, eu tenho 12 vestidos diferentes com a mesma cor. Na cabeça dela, ela está comprando 12 em um. Você imagina o potencial da pessoa falar, cara, eu posso ir com esse vestido aqui, de lado, uma manga só. Mas eu posso vir ele agora com 2 mangas. Eu posso... Então, para ela, é como se fosse um vestido novo. Ela comprou 12 em um único. E aí eu vendi esse produto por um valor na faixa de R$130, por exemplo. O meu concorrente vende o mesmo vestido, por R$70. Nossa.
E ainda tem alguns concorrentes que eu vi anunciando por R$ 79,80. Então já errou na precificação, porque tá dando frete grátis, erra muito. Então, é o que você faz com o seu produto. Claro que com a Avante Pro, mudou a nossa vida, mudou o nosso jogo, porque hoje a gente encontra o produto que está validado, então não preciso arriscar, testar. Não, já está validado. Eu só preciso colocar na minha conta e fazer melhor. Lembra que eu falei lá no começo? Sim. Ter a certeza que eu estou fazendo melhor? Aí vem o marketing criativo. O marketing criativo é olhar para o seu produto e o que não estão fazendo. O que não está sendo feito no mercado? O que tem de oportunidade? E, Gustavo, cada dia que a gente olha para dentro do Mercado Livre, são centenas, não é de pequenas oportunidades, é de oportunidades milionárias. Dá para você dominar uma categoria porque ela é inexplorada. Eu mostro isso para os meus alunos, como você chega numa categoria que dos 20 mais vendidos, tem uma conta que está com 12, 13 anúncios. Você fala, cara, não é possível. Por que essa conta tá sozinha ali? É porque ele é o melhor vendedor? É porque não descobriram aquela área. Eu apelidei de área VIP do Mercado Livre. Existe. O que é a área VIP? Você tá lá disputando numa pista lá, um espacinho brigando e tal. A área VIP, você tá lá sentadinho, tem um garçom só para você, um banheiro só para você. A concentração de anúncio tá numa conta só. Tá numa conta só. E aí, é porque é uma oportunidade que alguém viu, talvez propositalmente ou talvez não, foi acidentalmente. Mas ela achou sozinha e ninguém está olhando para ela. Mas isso existem inúmeras dentro do Mercado Livre, em subcategorias. As pessoas erram em olhar e falar assim, eu preciso anunciar na categoria matriz, né? A mãe. Então anuncio lá e boa. Não, olhe para nichos. Tem uma frase que eu vi uma pessoa falando, se você for brigar no mar, né? Você tem muito mais chance de perder. Porque o mar, ele é hostil. Se você for brigar no lago, ele é mais controlado. Então, pegue pequenos segmentos para dominar e depois vá para o mar aberto. E a lógica é muito simples. Se eu for aprender a nadar hoje, alguém já falou para você, alguma vez na sua vida, que aprendeu a nadar no mar? Direto. É verdade, não tem, né? Ninguém aprende. Aonde aprende? Na piscina. No máximo um lago ali. Depois, com muita propriedade, você fala, agora dá para enfrentar um rio. E depois você fala, cara, agora dá para enfrentar o mar. Mas antes, você vai lá no rio, na piscina, no ambiente mais controlado possível. E por que a gente, quando vai virar empresária de sucesso, aí precisa... Não, eu tenho que brigar com os tubarões lá. Não precisa. Dá. Mas não precisa ser desse jeito. Dá para você pegar uma fatia pequena, domina, cria capital, cria experiência. E depois você brigar. E brigar não só por brigar para ganhar. E aí, tem uma frase que um pensamento que eu acho muito interessante. Quando a pessoa fala assim, entre uma briga de uma onça e um crocodilo, quem ganha? Não sei se você já viu essa analogia. E a resposta depende do terreno. Depende de onde eles estão brigando. Porque se a onça estiver no rio, é o crocodilo que leva vantagem. Mas se o crocodilo estiver na terra, é a onça que ganha. A gente já viu vários vídeos desses na internet, onça levando o crocodilo para comer e o crocodilo matando onça também. Então, saiba qual é o terreno que você vai estar, com quem você vai brigar, e aí sim você consegue dominar, tá? E o Ads vai ser fundamental para você ter essa escala de vendas. Então é por isso que a gente mostrou ali que não é preço que vende, é estratégia. Estratégia. Sim. Entendi. Bom, e o Ads aplicado num anúncio com estratégia é tiro certeiro. Certeiro, sim. E é para isso que ele foi inventado, né? Exatamente. Exato. Então... Muita gente acha que o Mercado Livre inventou para tirar dinheiro da gente. Não, gente. O Mercado Livre criou essa ferramenta a pedido de vendedores para que você tenha a oportunidade de mostrar o seu anúncio que ele é melhor na frente do seu concorrente. E se você tem essa oportunidade de mostrar isso, cara, não faz sentido você ficar com dor no coração e falar, eu não vou investir no Ads, eu não quero, para mim isso aqui. Isso é uma crença, é uma aversão que você criou, talvez por alguma pessoa que acabou falando por desconhecer o que é a ferramenta e o potencial que ela traz. Não existe esse negócio de vício.
Eu costumo dizer o seguinte, quando você vende pelo Ads, ele vem aumentando a sua taxa de conversão. Naturalmente, lembra como eu comentei aqui agora há pouco, o seu anúncio ele vai ganhando posição. Então, organicamente, ele vai vendendo tão bem quanto. Então, não é que ele vai ficar viciado, mas eu já de antemão falo para você, a Coca-Cola, de novo, ela não faz a campanha a vida inteira? Não é? Ela faz um mês e para? Não, Eu faço 2 meses e paro. Não, é para sempre. Então, Ads, de verdade, se você aprender a trabalhar com ele, o seu cliente pagando, não está sendo seu bolso. Seus 20% de lucro, a sua lucratividade que você colocou lá, que é inegociável, ela está garantida? Para que eu vou desligar a campanha de Ads? Deixa ela rodar, deixa o cliente pagar para comprar, entendeu? Então, uma vez que você ativa uma campanha, entenda que ela vai ser perpétua, mas com estratégia e trazendo segurança. Lá no comecinho eu falei sobre a previsibilidade. Aí você tem. Por quê? Se eu quiser faturar 100 mil reais por mês, eu tenho que fazer uma conta muito simples, que é, eu tenho um produto ali de 1.000 reais. Vou dar um exemplo. 1.000 reais eu quero faturar 100 mil. Quantos produtos eu preciso vender? 100. 100 produtos, perfeito. A cada quantas pessoas clicam no meu anúncio, uma compra? Eu vou dar um exemplo, cada 10. 10, beleza. Cada 10 pessoas entram, uma compra. Então, quantas pessoas eu preciso trazer? Clicar. 1.000 pessoas. Exato. Sim. Que é uma taxa de 10 ali. Se a cada 10 visualizações 1.000 clica, nós precisamos de 10.000 pessoas vendo o meu anúncio. Sim. Só que daí, se organicamente o meu anúncio não traz esse percentual, ele traz a metade. Você concorda que para eu chegar no faturamento? Posso comprar essas visualizações. Exato. Então, faz parte da jornada, né? E uma vez que você entende e aceita isso, e claro, busca informação, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei, não adianta você fazer de qualquer jeito, ligar um botão, não ter certeza de que o seu anúncio está com a melhor oferta, e melhor oferta não é preço, a melhor oferta é o que você faz com o seu produto, mas a hora que você tem consciência disso, tem a informação e sabe usar a estratégia, aí ninguém te para, tá? E é onde mora o dinheiro de verdade. Cara, que sacada demais. Eu vou aplicar muita coisa aqui na minha conta. Sim. Do que eu tirei de sacada aqui hoje e vai ser daqui a pouco. Depois do episódio eu vou passar pro pessoal lá e falar, vamos começar a analisar isso. Perfeito. Cara, quem quiser conhecer mais você, mais o Liberty Line, aponta para essa câmera aqui e fala como é que o pessoal te acha. Você tem o Instagram, você tem o... Passa aqui. Perfeito. Gente, essa metodologia que eu criei agora, que é o Ads Reverso, o marketing criativo, eu tô trazendo pílulas todos os dias lá no Instagram. Então, lá no Instagram, atualmente você vai me encontrar como brunorodrigues.costa. Esse é o meu Instagram. Então, brunorodrigues.costa, tá? E aí, pela Liberty Line, que é a nossa escola para empreendedores que fica em Valinhos. Você pode procurar também no site elibertyline.com.br, você vai encontrar a gente lá, e lá a gente pode bater papo, você vai conhecer sobre o nosso trabalho, né? Se você tem dúvidas sobre o Ads, pode nos procurar, a gente entende o que está acontecendo com você também, tá? Show de bola. E pra gente encerrar aqui, quero fazer um bate-bola rápido contigo aqui, ó, pra desmistificar algumas coisas aqui, trazer verdade pra galera. O que você acha de oferecer frete grátis? Aumenta as vendas no marketplace? Com certeza. O que acontece? Quando a gente oferece frete grátis, existem várias vertentes de tomada de decisão. Existe a jornada de compra do cliente. Quando ele olha para um produto que tem o frete grátis, ele se atrai por aquilo, tá? Porque não sai do bolso dele. Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, existem testes que são feitos na conta, que eu anuncio um produto por R$ 78,99 sem o frete e anuncio ele também por R$100 com o frete e valido. O que vai vender mais? Por quê? Quando a gente se habitua a comprar com frete grátis, tem um botãozinho no Mercado Livre que você clica e filtra só para produtos que tem frete grátis. Se você não tiver o frete grátis, o que acontece? Você não aparece. Não aparece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu uso o Ads, o frete grátis e o prazo de entrega também, isso é muito importante, eles são itens, né, pontos que o cliente toma como facilitador para a decisão.
O Ads é para fazer o quê? Que o cliente tome a decisão mais rápido. E o frete e o prazo de entrega vai fazer com que ele tome essa decisão mais rápido ainda, tá? Então, no nosso ponto de vista, nas análises que a gente faz, sim, o frete grátis, ele ajuda a vender mais, sim. Show de bola. E mais uma aqui, agora é central de promoção ou Ads? Essa pergunta já deu pano pra manga, hein? Essa pergunta aí, eu vou falar pra você, eu tô careca de ouvir pra vocês terem uma ideia, tá? O que acontece? Central de promoção ou Ads? Vamos tirar o ou e trabalhar com e? É aí que mora um grande segredo, tá? Não precisa ser uma ou outra, dá pra ser as duas. Volto a dizer o que a gente estava comentando aqui. Marketing criativo, uma oferta justa, onde caiba na sua precificação e você vai fazer caber, esse é o ponto. Não é que cabe porque você fez milagre, sabe? A matemática, ela é precisa. 50 menos 10 é 40 e acabou. Mas, então eu tô gastando não 10, eu tô investindo, né? 15. Então, você não vai vender por 50, você tem que vender por 55. É matemática, tá? Agora, se você sabe fazer todo esse marketing, fazer toda a estruturação do seu anúncio e depois coloca a central de promoção, coloca a central ali, eu vou aplicar, sei lá, 10% de desconto e usa o Ads, o que vai acontecer? O Ads vai jogar esse anúncio na frente do seu concorrente, na cara do seu cliente. E aí ele vê ali cupom de 10%. É um fator para ele tomar a decisão mais rápida. Então, unir esses dois é super importante. Se eu pudesse falar ou é um ou é outro, hoje, tá? Atualmente, Ads. Certo. Por quê? O Ads, eu vou fazer com que a pessoa apareça. Sim. Na frente de todo mundo, na primeira página. Lembrando que eu comentei com vocês, 35% das vendas do Mercado Livre, os dados do próprio Mercado Livre, saem dessas primeiras posições. É muito grande. Sim. As pessoas, elas não têm tempo. Elas querem tomar decisão rápida, elas querem chegar rápido, que chegue o produto mais rápido possível, tá? E aí, às vezes você tem o cupom de desconto, mas você está na 5ª página. Quem que vai vender primeiro? Então, entre uma e outra, Ads primeiro. Mas, se você puder unir as duas estratégias, você fica incomparável. Ninguém consegue competir com você usando toda a estratégia ali, fazendo o seu melhor, fazendo toda a jornada de compra do cliente. Cara, que demais, que conteúdo. Puxa vida. Eu acho que quem ainda não usa Ads, eu acho que a partir de agora vai começar a usar, chegou a hora, tá mais que provado, e principalmente como melhorar o seu anúncio e precificar de maneira que você consiga vender mais e com mais lucro, que eu acho que é a grande sacada aí. Quem ainda não estudou a estrutura dos seus anúncios, o que você pode colocar de coisa agregada para facilitar a venda também é uma baita de uma sacada. Eu acho que, olha, esse conteúdo aqui, muita gente vai conseguir imediatamente aplicar vários conhecimentos aí. Com certeza. Foram sacadas aqui, gente, especiais para você mesmo. A convite do Gustavo, ele pediu para a gente vir aqui para eu explicar para vocês o que nós estamos fazendo nas nossas vendas, nas nossas operações e também com os alunos, para fazer com que você tenha mais resultado. Lembrando que tudo isso, Gustavo, nasceu do Avante Pro. Por quê? A gente, quando analisava de forma manual, não tinha tanto entendimento. Quando surgiu o Avante Pro e a gente pôde fazer análises mais precisas, o que está acontecendo, por que ele está vendendo? Não é só número de venda. Eu preciso entender por que está vendendo. Foi aí que surgiu todo esse interesse em saber o que esse anúncio tem que esse não tem. Por que esse, mesmo sendo mais caro, vende mais do que esse? E aí surgiu realmente toda essa estruturação que nós criamos. Foi do Avante Pro e por isso que a gente, dentro da nossa operação, dentro do nosso conteúdo, dentro da mentoria que a gente faz, nós ensinamos e incentivamos a pessoa a usar o Avante Pro. É porque ele faz toda a diferença na nossa jornada de compra, na nossa jornada de negociação com o fornecedor,
tudo que nós precisamos, a gente tirou dele e hoje, claro, criou um método para fazer com que você tenha muito mais lucro através das vendas, mesmo utilizando o Ads. Show de bola. Brunão, cara, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Que conteúdo sensacional. Tenho certeza que o pessoal tá muito feliz. Vão começar a aplicar várias estratégias agora. E, puxa, tem que te agradecer demais, cara. É impressionante o quanto que vocês estão entregando aqui e o pessoal quer isso. O pessoal quer conteúdo e tiveram o conteúdo que eles quiserem, que eles tanto queriam aí. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado muito todo o pessoal. E por favor, você que está assistindo aqui pelo YouTube, se você colocou, aplicou, já salva esse vídeo, pelo amor de Deus. Mas se você aplicou isso e deu resultado, cara, volta aqui, comenta, fala, Gustavo, você tá ajudando demais a gente. Porque esse conteúdo que ele traz para vocês, de forma gratuita, é para transformar a vida de vocês. Ele tem a ferramenta. Se ele quiser só colocar a ferramenta, disponibilizar para você, você vai lá, compra, acessa, usa, você já teria resultado. Mas ele quer ainda fazer algo a mais. Ele quer trazer para vocês e tá convidando todos os grandes especialistas. E eu agradeço de verdade pelo convite, né, de poder contribuir com o pessoal, mas deixa aqui no comentário se fez sentido para você, se já mudou, já deu algum insight ali para você, porque é muito importante para motivar ainda mais a gente poder contribuir com esse canal que só vai crescer. Show de bola, é isso aí. Comenta aí quem gostou do conteúdo. Quem tiver dúvida, comenta também. Ou vai lá no Instagram do Bruno, brunorodrigues.costa, e manda alguma dúvida lá que você tiver também, beleza? Espero que você tenha gostado do episódio e até o próximo. Tchau, tchau!